Divórcio e repúdio são coisas diferentes? A palavra repúdio, tanto no hebraico como no grego, significa deixar ir, despedir, soltar. A palavra divórcio, também no hebraico e no grego, significa soltar, separar, cortar completamente uma aliança. O divórcio seria a documentação legal dizendo que a pessoa estava livre do casamento. E o repúdio seria o resultado da carta de divórcio. Primeiro vinha a carta de divórcio, depois o repúdio. Primeiro você documenta, depois você deixa. Respondendo à pergunta do vídeo, etimologicamente existe diferença, mas você percebe que uma coisa está ligada à outra. Primeiro você vem com a carta de divórcio, depois você repudia. Em uma situação legal e correta, uma coisa está ligada à outra. Vemos isso em Deuteronômio 24, onde a Bíblia diz que primeiro o homem deixava um termo lavrado de divórcio e depois despedia a mulher. E em Mateus 19, onde os homens disseram para Jesus que Moisés tinha falado sobre a carta de divórcio e repudiar. O repúdio sem a carta de divórcio deixava a mulher completamente sem direito, mas em uma situação legal, como eu já disse, a carta de divórcio antecedia o repúdio. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus odeia as duas coisas, o repúdio e o divórcio. O próprio texto de Mateus 19, quando cita a carta de divórcio e o repúdio, mostra para nós que Deus disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Versículo 7, Jesus não diz que Moisés estava liberando a carta de divórcio e o repúdio. Ele estava mostrando aquilo que se deve fazer se isso acontecer. Lá no famoso texto de Deuteronômio 24. Mas no versículo 8, Jesus explica o porquê Moisés legislou sobre isso. Ele estava mostrando que os homens não tinham o coração liberado para o perdão. Estavam duros de coração. Falta de amor, a falta de paciência, a falta de perdão. Era isso que fazia com que os homens tinham carta de divórcio e repúdio pelas mulheres. Para evitar a carta de divórcio e, consequentemente, o repúdio, a Bíblia deixa apenas duas cláusulas de exceção. Só pode dar carta de divórcio e repudiar caso aconteça relação sexual ilícita e também o abandono. Esse último nas palavras do apóstolo Paulo. Mas a vontade de Deus não é que tenha carta de divórcio. Não é que um homem deixe, repudie a sua mulher. Então tome algumas precauções para que isso não aconteça no seu relacionamento. Viva o verdadeiro amor nele, aquele que tudo sofre, crê, espera e suporta. Entendam que homem e mulher num relacionamento agora são uma só carne. Lembre que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O marido deve amar a esposa, não como o pai amou a mãe ou o avô amou a avó, e sim como Cristo amou a igreja. E a mulher deve estar debaixo da missão que Deus deu ao marido de ser o cabeça do lar, ou seja, ela deve ser auxiliadora idônea, apta, competente para auxiliar o seu marido em suas funções. A palavra-chave para o casamento não é divórcio e não é repúdio, e sim o perdão, se necessário, 70 vezes 7. Tudo isso vai manter o seu casamento longe da carta de divórcio e do repúdio.